Vamos falar de um dos exercícios terapêuticos mais básicos que nós precisamos saber, o alongamento. E vou falar hoje especificamente do alongamento passivo. Vem comigo! Seja muito bem-vindo, eu sou a professora Glaucia Gonzaga, esse é o canal Além da Cinesioterapia, é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. E hoje eu vou falar de um assunto que é o nosso arroz com feijão, é o nosso beabá, é o básico do básico que a gente tem obrigação de saber. Independentemente da área que você siga na fisioterapia, saber sobre alongamento é imprescindível. Vamos começar do começo falando sobre o que é de fato o alongamento. O alongamento muscular é definido como qualquer manobra terapêutica elaborada para aumentar o comprimento de estruturas de tecidos moles patologicamente encurtados e, desse modo, aumentar a amplitude de movimento. Essa definição é dada pela Kisner e ela coloca basicamente três tipos principais de alongamento. O primeiro é o alongamento passivo, o segundo são as técnicas de inibição ativa, que também são chamados de alongamento ativo, e por fim, os exercícios de flexibilidade. Como esse assunto é muito extenso, eu vou dividi-lo em partes e hoje vou me dedicar a falar sobre o alongamento passivo manual. No alongamento passivo, é uma força externa que pode ser aplicada manualmente ou mecanicamente, e vai ser responsável por alongar os tecidos encurtados. E quando a gente fala especificamente do alongamento passivo manual, então geralmente é o fisioterapeuta quem aplica essa força externa e ele vai ser o responsável por controlar a direção do alongamento, a velocidade e a intensidade, assim como a duração desse exercício terapêutico. Agora eu vou pedir para você parar tudo que você está fazendo e prestar atenção aqui. Se você estiver fazendo anotação, coloca isso em caixa alta, com glitter, com tudo que você puder usar aí para destacar, porque essa é a característica principal do alongamento. Os tecidos devem ser alongados além do seu comprimento de repouso. É muito importante que a gente se lembre e aplique esse conceito durante a prática do alongamento. Se a gente não for além do comprimento de repouso, ele não vai ser um alongamento. Ele vai ser um exercício passivo. E talvez seja por isso mesmo que muitas pessoas confundam essas duas práticas. Então, nós temos os exercícios passivos e os exercícios de alongamento passivo. Nos exercícios passivos, nós vamos movimentar o segmento corporal do paciente somente dentro do seu comprimento de repouso. Já no alongamento, é fundamental que a gente vá além, porque o objetivo aqui é aumentar a flexibilidade. Para que a gente tenha sucesso na aplicação do alongamento passivo manual em nossos pacientes, é importante que a gente deixe o nosso paciente o mais relaxado possível. Eu sei que isso não é tão fácil, não é tão simples. Muitas vezes o paciente que tem o controle muscular, ele vai ter essa dificuldade de relaxamento. Se isso acontecer, você pode fazer por algumas vezes o exercício passivo naquela região, a fim de relaxar, de soltar um pouquinho aquelas estruturas. E durante quanto tempo eu devo manter o alongamento? Não existe um consenso entre os autores, mas é certo que ele tem que durar por pelo menos 6 segundos. Existe um grande número de estudos que recomenda que o alongamento deve ser feito entre 15 e 30 segundos, ou seja, ele tem que ser mantido na posição alongada durante esse tempo. E ele também precisa ser repetido algumas vezes durante a sessão de exercícios. Para isso, também não existe um consenso. A gente precisa avaliar e reavaliar o nosso paciente, observar a patologia de base, observar se ele tem algum comprometimento nos tecidos moles, para assim poder definir se esse alongamento vai ser necessário ser feito mais vezes. Eu trouxe algumas atualizações sobre esse assunto aqui para vocês. Eu vou deixar as referências aqui na legenda. São informações interessantes a respeito da intensidade, da duração e da prática do alongamento. Existe uma relação inversa entre intensidade e duração do alongamento. Quanto mais baixa a intensidade do alongamento, maior o tempo em que o paciente tolera o alongamento, e os tecidos moles podem ser mantidos na posição alongada. Então pode ser mais interessante a gente não ir até o limite, né? Não intensificar demais esse alongamento para que ele possa ser mantido por um período
período de tempo maior. E existe também uma relação inversa entre a intensidade e a frequência do alongamento. Quanto mais alta a intensidade, menor a frequência com que o alongamento deve ser aplicado, pois é necessário um tempo para a cicatrização dos tecidos e resolução da dor muscular residual. Quando a gente fala de cicatrização de tecidos e alongamento, um cuidado adicional deve ser colocado aí. Eu fiz inclusive já um vídeo que está disponível aqui no canal sobre exercício e cicatrização. Vale muito a pena você assisti-lo, porque nele eu coloco com mais detalhes as fases do reparo, quais são as características, né, o que está acontecendo, os eventos principais de cada fase e quais exercícios são mais indicados para cada momento. Então, se a gente aplicar exercícios de alongamento com intensidade mais alta, a frequência deve diminuir. Se a gente está pensando em alongar um paciente que sofreu algum tipo de dano tecidual ou que está vindo de uma cirurgia, enfim, que apresenta algum tipo de fragilidade no tecido, é mais seguro a gente pensar no alongamento com baixa carga e longa duração. Essa combinação é mais interessante, promove mais segurança e resulta numa deformação elástica mais eficiente nos tecidos dos nossos pacientes. Agora, o contexto é completamente diferente se a gente está pensando numa pessoa saudável que é apenas hipomóvel. Nesse caso, a gente pode aplicar o alongamento manual, mas também a gente pode sugerir o autoalongamento. Então, a gente pode ensinar o paciente a fazer exercícios nos quais ele mesmo se alonga. Isso é muito interessante para dar autonomia para o nosso paciente. Ele não vai ficar refém das nossas condutas, dos nossos tratamentos a vida toda. Só é importante a gente ter ciência, ter certeza de que ele está fazendo os exercícios corretamente, sem nenhuma compensação, sem nenhum tipo de dano tecidual acontecendo. Teve um estudo interessante também envolvendo alongamento em pacientes idosos. Foi visto que 4 repetições de ciclos de alongamento de 15, 30 e 60 segundos aplicados à região dos músculos isquiotibiais produzem ganhos significativos na amplitude de movimento, e os aumentos maiores e mais duradouros ocorrem com o uso de ciclos de alongamento de 60 segundos. Nós sabemos que existem modificações no sistema neuromusculoesquelético dos idosos, então esse estudo sobre alongamento foi interessante porque ele nos mostrou que para esse grupo é mais interessante provavelmente a gente trabalhar com tempos de alongamento maiores. Agora, se a gente estiver trabalhando com pessoas adultas saudáveis, quais são as recomendações? Alguns estudos mostraram que alongamentos de 15, 30, 45, 60 segundos ou 2 minutos para a musculatura dos membros inferiores produziram ganhos significativos na amplitude de movimento. Ainda sobre alongamentos em adultos jovens, foi visto que 2 repetições diárias de um alongamento de 30 segundos dos músculos posteriores da coxa tiveram o mesmo efeito que 6 repetições diárias de 10 segundos de alongamento estático. Então, se a gente fizer as contas, né, 2 de 30 dá na mesma que 6 de 10. Ambas resultam em 60 segundos de alongamento. Então, como foi visto que ambos produziram ganhos significativos na flexibilidade desse grupo, tanto faz você trabalhar de uma forma ou outra. Você pode ver aquela que mais lhe convém, aquela que seja mais prática para você. Por muito tempo também foi levantada a seguinte questão: se com 30 segundos eu tenho X de ganho, então quer dizer que com 60 segundos de alongamento eu vou ter 2x de ganho. E se eu ficar 120 segundos, será que isso vai aumentando indefinidamente? Então foi visto que não é assim que acontece. Os exercícios de alongamento que passam de 60 segundos parecem não oferecer benefícios adicionais. Então, na prática, não faz sentido a gente ficar mais do que 60 segundos se alongando. Agora, é muito importante a gente analisar o contexto, né? Então, a gente estava falando de pessoas jovens, saudáveis, que não têm nenhuma patologia. Agora, se a gente estiver pensando em pessoas que têm uma rigidez músculo-tendínea, pode sim ser mais interessante e mais benéfico a realização de alongamentos de duração mais prolongada. Bom, a gente estava falando até então de pessoas que não têm patologias, né? O raciocínio se altera se a gente estiver pensando em pessoas que têm uma rigidez músculo-tendínea. Nesse caso, então, se justifica ir além dos 60 segundos. Foi visto que um alongamento passivo com duração de 2 minutos produz uma diminuição transitória na rigidez do músculo gastrocnêmio de adultos jovens saudáveis, enquanto que alongamentos de 4 e de 8 minutos reduzem a rigidez durante até 20 minutos após o
o alongamento. E se a gente estiver pensando num paciente que tem uma contratura fibrótica crônica, como que o alongamento deve ser feito? Nesse caso, a prática dos exercícios de alongamento de 15 ou de 30 segundos pode não ser efetiva. Em casos como esse, pode até mesmo ser necessário a prática do alongamento com o auxílio de talas, com órteses que vão ajudar a posicionar adequadamente na condição alongada esse segmento corporal. Quantas vezes por semana um alongamento deve ser feito? Se a gente estiver pensando numa pessoa saudável e hipomóvel, a prática de 2 vezes por semana, pelo menos, já é considerada adequada. É claro que se quiser fazer mais, vai ser ótimo, mas pelo menos 2 vezes por semana é ok. Agora, se a gente está pensando em pacientes que têm patologias dos tecidos moles, uma frequência maior vai ser certamente necessária. Você é dos nossos que gosta de cinesioterapia, gosta de estudar, de relembrar e aprender cada vez mais sobre exercícios terapêuticos? Então se inscreve no canal e vem fazer parte do nosso grupo. E a pergunta que não quer calar: se eu fizer alongamento hoje, se eu fizer por 1 mês, por 2 meses, por quanto tempo eu consigo manter esses ganhos, esses benefícios? Bom, a resposta está numa frase que eu costumo dizer sempre aqui, que é: o exercício é um remédio de uso contínuo. Então você já pode imaginar que essa prática precisa ser regular. Mas falando de uma maneira mais específica, se a gente está praticando alongamento em nosso paciente ou em nós mesmos, indivíduos adultos saudáveis, a flexibilidade pode se preservar por algumas semanas ou até mesmo por 1 mês, mas a gente só vai conseguir manter esses ganhos por meio da prática constante. Então, atividades funcionais, um programa de alongamento de manutenção vai ser necessário para que a gente continue com os segmentos corporais flexíveis, com toda a nossa mobilidade desejada, para fazer tudo que a gente tem vontade, seja nas atividades de lazer, seja em casa, no trabalho, enfim, para a gente viver a nossa vida com qualidade e com independência funcional. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu trouxe várias atualizações aqui sobre o tema e eu vou deixar as referências aqui para vocês consultarem. Um grande abraço e até a próxima!